Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal da Instruterm no YouTube. Uma excelente tarde de quarta-feira aí para todos vocês, a galera chegando aqui para mais uma live de hoje, dando seguimento, né, a essas lives agora, né? Todo mundo acostumado a participar de live aqui, live lá, live no YouTube, live no Facebook, live no Instagram e não pode ser diferente. Hoje, aqui é a Instruterm, mais uma vez, com a sua live Dica de Mestre. Hoje, realmente, recheado aqui de mestres da higiene ocupacional, tá? Me sinto honrado, eu, Gustavo Rezende, de estar aqui junto com essas feras da higiene ocupacional. Tá? Então, hoje, na nossa live, vocês podem ver que temos muitos e muitos convidados especiais, tá? Bom, antes de mais nada, antes da gente começar os trabalhos aí, a galera tá chegando, meu amigo Alessandro Garcia, grande abraço aí, Ricardo Carvalho, Marisa, Silvio, Fabiana, muito boa tarde aí para Fabiana, grandes amigos participando da live, acredito que teremos pessoas bem conhecidas aqui da nossa rede, mais de 40 pessoas já logando aqui online conosco, promete. Então, o dia promete hoje aqui nesse bate-papo que nós teremos sobre o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, aplicado ao GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, vocês sabem que as normas regulamentadoras, elas vêm passando por grandes transformações, grandes mudanças, e a principal delas talvez seja a implementação, a entrada do PGR, né? Muitas dúvidas surgindo, muitos questionamentos aparecendo, e hoje nosso objetivo é justamente sanar a boa parte dessas dúvidas, pelo menos com os especialistas aqui, com os nossos colegas, justamente respondendo as perguntas que vocês irão trazer para a gente aqui no chat, bem como os tópicos que nós separamos aqui para tratar sobre esse tema tão importante e que vem tirando o sono de muita gente. Bom, mas antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje e eu dar a abertura para os nossos convidados poderem se apresentar, certeza que vocês já conhecem todos eles, dispensam apresentações, tá? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu só quero deixar alguns recados bem importantes aqui para essa live de hoje, tá? O primeiro deles, e que eu acho um trabalho muito legal, é o apoio que a Instruterm ela está dando na produção de face shields, que são equipamentos de proteção individual utilizados principalmente pelos trabalhadores de estabelecimentos de saúde no combate, ou melhor dizendo, no atendimento às pessoas que estão com coronavírus. Então, auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, todos eles utilizam esse equipamento que é muito útil para evitar o contato com gotículas, né? Então, quando a gente pensa naquelas partículas com tamanho aerodinâmico maior que 100 milímetros, sim, eu estou falando de higiene ocupacional um pouco, né? Para não perder o costume, nós estamos lidando com um EPI muito importante, mas muito importante para esses profissionais que estão na linha de frente. Então, se você quiser saber mais sobre esse projeto, que a gente já divulgou outras vezes, se você quiser contribuir com esse projeto, tá aí o link, tá, para vocês. A gente vai colocar ali no decorrer da live, aí no chat, para vocês poderem ter acesso e acompanhar esse projeto que a Instruterm está apoiando já faz algumas semanas, já faz alguns meses, e que realmente está surtindo um ótimo efeito, está conseguindo produzir vários tipos de face shields que estão sendo usadas em estabelecimentos de saúde. Acesse o site e saiba mais sobre esse projeto, participe e, se possível, deixe a sua doação, ok? Muito legal, parabéns à Instruterm aí por estar apoiando essa ação, né? Legal, muito bom. E, além disso, galera, eu quero também deixar mais uma vez aqui para vocês aquele recado muito importante, né, que interessa a muita gente que está participando da nossa live. Hoje, a Instruterm, ela vai sortear não só um equipamento, mas serão 2 equipamentos, tá? Hoje nós teremos, aí o Cristiano vai mostrar para a gente, tá? Daqui a pouco o Cristiano vai falar, mas Cristiano, já mostra aí para a gente, você que está aí, ó, estão aí na tela, 2 equipamentos que serão sorteados hoje, uma trena a laser modelo TR700 e um luxímetro modelo LD550. E serão 2 pessoas sorteadas hoje, tá, pessoal? Serão 2 pessoas sorteadas. Cada pessoa sorteada vai levar um equipamento desse totalmente grátis, ok? Então, a primeira pessoa a ser sorteada vai levar a trena e a segunda pessoa sorteada vai levar o luxímetro.
O sorteio vai ser feito no final da nossa live, tá? Após a explanação, após a apresentação, nós faremos esse sorteio. E, mais uma vez, tá, o sorteio ele vai acontecer da mesma forma como nós já fizemos antes, aqui, para concorrer a Treina Laser e ao Luxímetro, basta você encaminhar o seu nome completo e e-mail para o telefone que está aí na tela, tá? DDD 11 99746 2196. Tá? Esses dados podem ser encaminhados até às 17 horas e 15 minutos, 5 horas da tarde e 15 minutos, ok? Então, basta apenas enviar o seu nome completo e seu endereço de e-mail para concorrer ao final dessa live a Treina modelo TR700, Treina a laser, e também ao Luxímetro modelo LD550, ok? Então, esses são os recadinhos aí que eu queria deixar para vocês. Já temos aqui 100 pessoas online para curtir essa live de hoje aqui. Um forte abraço a todos que estão entrando. Mas vamos lá, vamos começar então os nossos trabalhos de hoje. Muito boa tarde a todos os convidados da Instruterm, professor Marcos Domingos, professor Luiz Carlos Miranda, professor Antônio Vladimir Vieira, ao engenheiro da Instruterm, gerente Cristiano Molica. Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a essa live, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Meu nome é Cristiano, eu agradeço aí a participação de todos vocês, em nome da Instruterm, e vamos fazer uma boa live aí. Muito obrigado a todos. Legal. Boa tarde a todos vocês, obrigado por atenderem o convite. Creio que esse assunto é muito interessante, gostaria que ele fosse abordado de uma forma bem de gestão, que é uma coisa que nós, profissionais de ST, não trabalhamos muito, ficamos mais pensando na área técnica. Então, por isso estamos aqui, outros colegas podendo dar sua contribuição. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite aí da Instruterm, um prazer estar com vocês nessa tarde discutindo esse tema tão relevante aí para as nossas áreas. Boa tarde a vocês todos. É um prazer podendo participar dessa live aqui, dessa questão da atualização, da normalização. E como o Marcos comentou, né? Nós, na área de higiene, na verdade, eu também sou bastante técnico e a gente não visa muito essa questão da parte administrativa, mas a gente vê muita coisas que acontece no nosso mundo, né? Tem alguns engenheiros que vão fazer medicina, por causa de estar trabalhando aliás, ao contrário, médico que vai fazer engenharia, por causa da área de mexer com áreas diferentes. Tá? Então, a gente conhece isso. Então, como o Marcos falou, para nós ainda fica uma pendência. E a parte administrativa? Onde está isso? A questão da gerência. Boa tarde mais uma vez e obrigado por todo mundo. Esperamos que aproveitamos bastante a nossa live. Legal, muito bom, muito bom. Então, para a gente dar início às apresentações, eu vou passar a palavra para o professor Marcos Domingo, tá? O Marcos vai passar algumas informações muito importantes e a gente vai rodando aí essa mesa com a participação do Vladimir, com a participação do Miranda, a parte de instrumentação, alguma coisa mais relacionada a isso, o Cristiano vai ser acionado, mas também para falar dessa parte de gestão quando solicitado. Por favor, professor Marcos, a palavra é sua. Muito bom, muito obrigado. Bom, o primeiro tópico que a gente selecionou para essa nossa live aqui é com relação à formação do nosso profissional na área administrativa. O que nós estamos colocando aqui é o seguinte: será que esse profissional, né, esse profissional de técnico de segurança, e aí vai, né, o profissional de uma forma geral, ele está preparado para fazer gestão, uma vez que ele vem de uma formação de engenharia, está acostumado com normas e tudo. Lá no curso que ele fez de técnico de segurança, engenharia de segurança, médico do trabalho, ele passou por alguma disciplina que ensinou como é que fazia gestão. Gestão é administração, é uma palavra mais chique hoje que a gente usa para administrador. Ele é um gerente, né? Então essa é a palavra talvez mais correta. Ele vai gerenciar um projeto aí nossa área. Então, se ele não tiver uma visão, um conceito de administração, não enxergar a administração da sua empresa, vai ser muito difícil ele implantar um bom gerenciamento de risco ocupacional, porque aquilo que ele está fazendo vai ser uma coisa estranha dentro da organização, porque ele não consegue se posicionar lá dentro. Então, essa pergunta, essa questão, é que eu queria começar a colocar no nosso debate de hoje,
Porque a gente sabe que muitos de nós, às vezes, não tem a menor tendência com a gestão, porque não sabemos administrar em nossa casa. Tem cara que não sabe administrar seu salário. Se não for a mulher cuidando do dinheiro dele, ele está ferrado, entendeu? Então, como é que, se ele não consegue administrar o salário dele, o quanto ele ganha, como é que ele investe, como é que ele paga a conta, como é que ele vai administrar um programa que cuida da saúde dos outros? Tá? Então, essa é a nossa questão, né? E cada vez mais há necessidade de você ter um conceito de administração para poder cuidar da saúde e segurança do trabalho. Já não é mais o técnico especialista que nem nós, eu, Vladimir, mais eu e o Vladimir, que somos da área até científica. Miranda vem com uma experiência muito boa na área como gerente de grandes corporações, né? Tem a sua formação técnica, obviamente, mas também teve uma boa experiência como administrador. Mas nós vivemos dentro da pesquisa. Então, aí, para nós, é um novo mundo, né? Só queria fazer um comentário desse que o Marcos está falando, né, da gente vivenciar no novo mundo, né? Eu queria só fazer uma reflexão rápida, né? Que nos anos lá, eu não tenho muito bem o cronológico, mas em 1987, alguma coisa assim, no final dos anos 80, saíram as questões das ISO 9000, tá? Depois, em seguida, veio a ISO 14000, que tratava de meio ambiente, ambiental. Depois, OUSAS 18.000, que já pegava, juntava uma coisa com a outra, falando sobre a questão dos trabalhadores. Enfim, e hoje nós estamos na 45.000, vamos falar nesse sentido, que invoca mais essa questão da área do trabalho. Mas tudo envolve uma gestão, porque desde o começo, eu remeto a 94, quando foi criado o programa de proteção respiratória, várias vezes que a gente participava de algum problema que tinha em uma empresa, junto com órgãos do governo, a pessoa simplesmente pegava, imprimia o programa da internet e falava, eu tenho o programa, entregava. Quem fazia isso? Normalmente era o técnico ou o engenheiro de segurança. Então, essa visão de administrar, tá? Eu acho que é o ponto culminante disso, que já vem de muito longe, tá? E continua. Às vezes a gente fala PPR de gaveta, PPRA de gaveta. Então, como é que está isso? Então, com essa mudança da NR1, eu acho que talvez isso venha clarear um pouco mais as mentes das pessoas que não são da sua carreira científica. Seria isso meu ponto de discussão inicial aqui. Bom, eu sobre esse tema, eu acho que todos nós já ouvimos, né, uma frase que muitas organizações colocam, que muitas vezes numa ascensão profissional de um determinado técnico, que é muito bom tecnicamente, do ponto de vista das suas realizações, mas que nessa ascensão ele, de repente, começa a liderar equipes, enfim, assume um cargo de gestão, e aí a empresa perde um bom técnico e ganha um mau gerente, né? Acho que todos nós conhecemos essa colocação. E isso é verdadeiro, porque realmente uma boa parte dos cursos, eles acabam não formando, né? Sobretudo esses cursos direcionados a áreas bastante técnicas, acabam não formando o profissional nessa área administrativa que é tão fundamental. Eu vejo pelo meu caso, por exemplo, que depois de fazer o curso de engenharia e depois a especialização em engenharia de segurança, acabei fazendo especialização em administração de produção e administração em recursos humanos, exatamente porque percebi que a minha carreira estava tomando um rumo onde isso seria necessário, quer dizer, aliar as questões técnicas, né, a esse conhecimento tanto da administração da empresa como um todo, mas também dessa administração das pessoas, visto que todos os trabalhos ocorrem a partir de equipes que nós formamos, né? Então, isso, sem dúvida, é fundamental. Eu acho que devagar a gente começa a corrigir isso. Eu, por exemplo, ministro aulas na Unicamp, na pós-graduação do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, e das disciplinas que eu dou é exatamente a administração voltada à engenharia de segurança. Quer dizer, por que é voltada à engenharia de segurança? Porque o curso lá é de especialização em engenharia de segurança, né? Mas eu poderia colocar a mesma coisa aí, pegando o gancho aí do Marcos Domingos, a administração voltada ao higienista ocupacional, voltada ao técnico de segurança. Enfim, o tema é fundamental para que a gente possa efetivamente realizar a gestão de todos os programas dos quais somos responsáveis, com uma finalidade que é a mais importante e a fundamental, que é obter a eficácia desses programas e obter os resultados que nós queremos obter, que no fundo é a proteção da saúde dos trabalhadores. Cristiano, não sei se o Cristiano quer fazer um comentário, Cristiano também. Eu vou comentar como a parte técnica, né? Eu estudei o técnico 4 anos, eu fiz engenharia, eu fiz tecnologia
Eu vou ser sincero, eu não aprendi nada disso daí. A única coisa que eu aprendi dessa área foi sobre Ford. Então, para você ver como que é, eu concordo em número, gênero e grau aí que vai ficar complicado. Então, essa questão aí, quando a gente lembrar um pouquinho da história, há 25 anos e meio, quase 26 anos já, praticamente, nós tivemos o nosso PPRA, e o Vladimir lembrou outro dia que o PGR veio ainda antes do PPRA, né? E aí, logo de cara, a gente começou aquela discussão, quem é que era o responsável pelo PPRA, porque o pessoal estava achando que aquilo era um documento, um checklist, alguma coisa que só um técnico poderia fazer, né? Eu lembro, na época, eu estava na Fundacentro e escrevi um artigo num boletim que nós tínhamos numa outra organização que eu trabalhava, que eu dava uma assessoria também, falando dessa questão de agora de ser uma gestão, e o então presidente da FENATESP, dos técnicos de segurança, o cara queria me ver morto, né? Foi falar com o presidente da Fundação que eu ia ser demitido, porque eu estava jogando contra os profissionais, que como que podia, agora que qualquer pessoa podia fazer gestão de um programa. Isso foi uma confusão danada na época. Eu pensei que ia ser demitido mesmo, dada a pressão política que aquele sujeito fez lá. E passado todo esse tempo, que a gente hoje parece bem certo de que os PPRAs mal feitos de gaveta, como o Vladimir já citou aqui, não foram feitos por profissionais de outras áreas. Nunca vi um PPRA sendo assinado por um marceneiro, por um pedreiro, por um frentista, por um nada. Quem fez PPRA mal feito foi exatamente o profissional de SST. Esse é o cara que fez o Ctrl-C, Ctrl-V e colocou aí no mercado e vende PPRA por 150, 150 reais aí. E ele não entendeu que esse é um programa de gestão, né? E aí ele achou isso aí como se fosse uma mercadoria que vem na prateleira. Então, essa experiência triste para nós, que eu espero que agora, né, um quarto de século passado, a gente possa mostrar para os colegas, olha, isso não é um papel, um documento, né? Isso é exatamente uma forma de gerir, que você tem que entender como é que a sua empresa funciona e como é que você se encaixa dentro da organização, né? A engrenagem administrativa, compreender a cultura da empresa para ir fazer segurança. Caso contrário, nada vai dar certo, vai ser mais, de novo, um papel lá, um carimbo e a assinatura. Na verdade, eu acho que isso depende não só, Marcos, dos próprios profissionais, e aí entra um pouco essa questão da formação, né, que deixa um gap nessa área, como o próprio Cristiano já comentou, assim como alguns cursos, né, colocam essa questão da gestão e até mesmo trazem discussões a respeito das normas comentadas pelo Vladimir, né, como a antiga OSAS 18.001, agora a ISO 45.000, que trata diretamente desse assunto. Existem alguns cursos que trazem esse tema, né? Mas muitos deles não trazem. Então, realmente, cabe ao profissional buscar as ferramentas que ele vai precisando ao longo da sua profissão. Eu acho que o profissional brasileiro, às vezes, ele imagina que fazendo um curso, se formando, e na medida que ele lá pega o seu diploma, registra no seu conselho e tem ali a habilitação para uma série de desenvolvimento de trabalhos, etc., que isso basta. Isso não basta, né? Quer dizer, a gente precisa olhar aonde a gente quer chegar, e aí entra um pouco a questão da gestão da própria profissão, né? A gestão daquilo que você quer fazer. Então, o que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Né? Eu quero chegar a atingir tais e tais degraus ali, ou etapas da minha profissão. Bom, o que eu preciso fazer, então, para chegar lá? E aí, na medida em que as ferramentas vão sendo solicitadas, requeridas pela própria dinâmica do trabalho, você, como profissional, precisa ir atrás disso. E hoje eu acho que tem uma facilidade muito grande, né? Que é a possibilidade de você buscar conhecimento a partir disso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, né? De lives, de cursos à distância. Você pode fazer cursos não só no Brasil, como fora dele, tá certo? Se você tiver o domínio de uma língua inglesa, de uma língua espanhola, você pode fazer cursos em diversos países
e adquirindo essas ferramentas que são necessárias. Então, primeiro esse eu acho que é um papel muito forte do profissional, e depois é um papel da própria empresa, né? Eu acho que a empresa precisa começar a entender que ter esses profissionais da área de segurança e saúde não é somente o cumprimento de uma legislação, é uma necessidade para que esse profissional possa levar o seu conhecimento, levar a sua contribuição ao negócio principal da empresa, né? A última empresa grande na qual eu atuei por 13 anos, fui gerente da área de segurança, saúde e qualidade de vida, que foi uma empresa do setor elétrico, quando me perguntavam qual é a sua responsabilidade dentro da empresa, eu respondia, minha responsabilidade é geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, porque essa era o grande objetivo da empresa. Agora, é óbvio, a minha expertise e o meu conhecimento vão ser colocados dentro da área que eu atuo e que eu gerenciava, que era segurança e saúde, em prol do objetivo maior da empresa, que é a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Então, eu acho que esse entendimento, né, do profissional e efetivamente agregar valor ao negócio da empresa é algo que deve ocorrer tanto por parte do profissional, e para isso ele precisa se capacitar, quanto no entendimento mais moderno, né, da própria organização e da própria empresa. Aliás, entendimento esse que já ocorre em outros países. Se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, países europeus que não são obrigados a ter gerentes de risco dentro das organizações, os têm, por quê? Porque realmente enxergam a grande necessidade desse profissional no seu negócio, né, no seu core business. Então, só para a gente encerrar esse tópico aqui, a BHO estava programado, né, um curso de gestão de risco aí, eu era o responsável por esse curso. Até eu acho que isso que me motivou a sugerir o tema aqui nessa live. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei assim, não, eu não vou lá para falar sobre PPRA e dizer o que é reconhecimento, avaliação, antecipação, eu não quero isso. Eu quero mostrar nesse curso da BHO um pouco dos fundamentos da administração para que o colega entenda isso e aí sim faça a aplicação na área. Então, assim, o coronavírus veio aí, a quarentena veio para me ajudar nisso, porque eu fiquei há um tempo atrás, logo no começo, no primeiro mês, só estudando administração. E aí eu estou preparando um PowerPoint aqui grande de slides, eu tenho mais de 60 slides, estudei, li, baixei não sei quantos arquivos em inglês, em português e tudo, para poder preparar. Então, eu espero, isso não é comercial, mas eu espero que quando o curso da BHO voltar ao modular, eu vou exatamente nessa linha, acho que eu vou gastar alguma coisa próximo de 4, 5, 6 horas só falando dos fundamentos da administração, para aí o colega entender como é que vai aparecer o seu GRO. Então, essa é a nossa proposta enquanto a BHO. O nosso próximo tópico, Gustavo, quer falar? Só uma complementação, Marcos. Meu amigo Mário Sobral Júnior, do jornal Segurito, que está participando aqui da live conosco, né? Ele até comenta, né? No Instituto Federal de Manaus, temos a disciplina Gestão da Segurança do Trabalho para os TSTs, né? E eu falo disso também como docente no SENAC, porque nós temos uma unidade curricular, até os colegas lembraram aqui, que é o final do curso, onde nós só falamos de sistemas de gestão, né? Então, lá a gente já trabalha ISO 45001 no final do curso, né? Com sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental. Então, esses futuros profissionais, eles já vão ter uma ideia, uma bagagem de como é a gestão de riscos numa empresa, né? Como ela deve ser implementada. E, consequentemente, isso vai se refletir no PGR. Então, os profissionais que já trabalham com essas normas da ISO, né? A antiga OSAS 18.001 e agora a ISO 45001, eles não tendem a ter tanta dificuldade quanto aqueles profissionais de uma formação mais técnica, mais científica, que agora vão se deparar com essa nova situação de trabalharem como gestores de um programa, como é o caso do PGR, né? E só para deixar o recadinho aí para o pessoal que está participando da live, né? Tá aí, então, o número para vocês mandarem os seus dados, nome completo, e-mail, para que vocês possam concorrer ao final dessa live ao laser, no modelo TR700 e ao luxímetro, modelo LD550, aí na mão do meu amigo Cristiano, aí daqui a pouco vai rolar esse sorteio, tá bom, gente? Não se esqueça de mandar o seu nome completo e e-mail que o Diego, o Douglas lá da Instruterm estão recebendo lá e fazendo as inscrições, beleza? E também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal aqui da Instruterm. Mas vamos lá, professor Marcos, à vontade. Agora nós vamos afunilando um pouquinho o nosso tema, né? Esse foi só o primeiro tópico,
para mostrar que nós, profissionais da ST, temos grande dificuldade em gestão porque nós não fomos preparados para isso, não estudamos isso. Então, como o Miranda falou, às vezes o cara tem que ir atrás do prejuízo e estudar a parte, fazer curso para poder entrar nessa engrenagem aí. O que eu queria só fazer um pouquinho de histórico aqui é que, se você pegar os livros da administração, você vai notar que eles colocam alguma coisa assim em termos de eras, né, empresariais. E aí eu queria, com a ilustração que você está vendo na tela, mostrar que muitas empresas talvez estejam fazendo uma administração de quase que foi sucesso há 100 anos atrás, né? Como, por exemplo, você trabalhar na era da produção em massa, que na época de 1920, que alguns chamam de Fordismo, né, que era até famoso filme do nosso glorioso Charles Chaplin. Né? Tempos modernos. Tempos modernos. Então, aquilo lá era o auge, e o Charles Chaplin, um gênio, enxergou aquilo como um absurdo. Então, faz aquela crítica fantástica em cima daquilo. Aquilo era chamado de modelos tradicionais de gestão, onde estava a administração científica, a administração das relações humanas, a administração burocrática, que era o que funcionou até 1950. Então, hoje você está numa empresa onde predomina essa questão da produção em série, onde o sujeito tem que trabalhar como ali por tarefa e alguém controlando o tempo dele. Então, você vai ter que ter um GRO apropriado para essa tipo de administração. É uma administração que ainda existe por aí em algumas empresas. Depois nós temos aí, mais nos anos 70, veio a era da qualidade, né? Que aí todo mundo foi fazer ISO 9000 e assim por diante. Então, parece ser que essa era da qualidade, ela até mais nos favorece, porque agora você está falando em qualidade, então está pensando um pouco mais no ambiente de trabalho, um pouco mais na limpeza, em eficiência, e vai, né? E junto vem a administração japonesa, que dá um grande impulso, né? E quando você lê essa história, até parece meio irônico, porque o próprio Estados Unidos, que jogaram duas bombas no Japão, destruiu o Japão, e foram 2 americanos depois que foram lá e desenvolveram o processo que é chamado de toyotismo, por exemplo, né? Aí vem de qualidade 2 americanos que trabalharam no Japão, e o Japão explodiu na sua parte industrial a partir dessa questão da qualidade. Então, se a sua empresa prioriza muito a ISO 9000 e essas outras coisas, então o seu GRO vai ter que também ser incorporado a essa questão. E vem hoje a questão da competitividade, era da informação, que são coisas que estão mais no nosso tempo. Além disso, eu tenho uma outra figura que eu criei aqui, que é nessa questão de administração participativa, e com qualidade empreendedora, de competição, holística, e assim vai. Só quero contar um exemplo muito interessante, que é dessa administração empreendedora, e tem umas também como se fosse de parceiros, que é da famosa marca de roupa Benetton, italiana. Esses caras começaram lá como se fosse uma oficina de alfaiate. E foram criando aquilo tudo, e viraram uma marca muito famosa. Agora, até, eu diria assim, que recentemente, a gente quase no Brasil não existe mais essa loja, mas ela até chegou a patrocinar corridas de Fórmula 1. Na Europa tem essas lojas ainda. Esse pessoal, eles não têm quase empregados. O que eles têm são parceiros. Uma empresa que tem uma administração com parceiros, né? Então, o que eles fazem é uma administração de conhecimento. Eles criam um produto, colocam no mercado aquela ideia daquele produto, alguém vai produzir isso, vai vender isso, mas eles mesmos, como empresa, são pequenos em relação a todo o mercado internacional. Então, quando você está num sistema desse, né, como é que você vai colocar o seu GRO? Talvez a gente pudesse aí também falar do próprio McDonald's, por exemplo, né? E criaram lá aquele sanduíche que é o mesmo que você come em qualquer país do mundo, é o mesmo sanduíche, mas é produzido por parceiros, né? Então, essa primeira explicação aqui para poder situar vocês
de que existem vários tipos de administração na empresa, que você tem que conhecer qual é a cultura da sua empresa, qual o modelo de gestão que está, para você adaptar o seu GRO a esse modelo. Caso contrário, ele vai ser um fumo na água. Eu não tenho nada para comentar. Quer começar? Não, pode ser você, por favor. Bom, primeiro um comentário a respeito desse histórico da administração que o Domingos fez. Eu concordo quando ele coloca que anos 70, aqui no Brasil, essa onda acabou nos atingindo mais nos anos 80, né? Que foram os sistemas de gestão, já comentados também pelo Vladimir, inicialmente a 9.000, focando a qualidade, depois a questão do meio ambiente, né? As normas da série 14.000, e aí quando vinha a série 18.000, né, também da ISO, houve lá um retardo nesse processo, e aí acabou não vindo ISO 18.000, e sim OSAS, né, 18.000, agora substituída finalmente aí por uma norma ISO também 45.001. Então eu concordo que realmente essas normas de qualidade trouxeram um ganho bastante grande, porque trouxeram no seu bojo exatamente a necessidade da gestão relacionada àquele tema a qual tratavam, né? Qualidade, meio ambiente, segurança e saúde, né? E quando o Marco cita lá os americanos, um deles que todos nós conhecemos, o Deming, né? Que foi mandado no pós-guerra para o Japão e exatamente resgatou e aperfeiçoou, né, um sistema que todos nós conhecemos, que é o PDCA, de você enxergar problemas, né, identificar aqueles problemas e fazer toda a gestão da solução daquele problema, do início até o fim. Então, isso foi um ganho muito grande, porque falar em questões relacionadas à preservação da saúde do trabalhador e de sua segurança é falar de qualidade, né? Existem alguns cases aí descritos de empresas de grande sucesso, onde CEOs, né, que assumiram as empresas, chegaram e disseram o seguinte: olha, pessoal, eu vou ter um objetivo aqui que ter qualidade, qualidade e qualidade. Por quê? Porque a partir da qualidade, quer seja do produto, e para ter qualidade no produto, eu preciso ter qualidade no processo, eu vou ter qualidade em qualquer área. Então, uma empresa não consegue ter qualidade do seu produto sem ter qualidade nos seus processos, sem ter qualidade em relação à segurança, sem ter qualidade nos seus ambientes de trabalho, tá certo? E aí eu acho que é alguma coisa extremamente que contribuiu muito, né, para que a gente fosse avançando gradativamente em relação a isso. A era da competitividade, eu acho que essa era, ela é preocupante, né? É preocupante porque quando a competitividade, que é sadia, né? Mas quando ela é muito acirrada, você pode ter alguma tendência de menosprezar algumas questões relativas à preservação aí de ambientes saudáveis, etc., em prol dessa competitividade, o que não é positivo, evidentemente. O Marcos deu um exemplo aqui bastante interessante, que é dessas confecções, né, que terceirizam a sua produção, e a gente não sabe direito como é que essa terceirização, do ponto de vista da preservação ali da saúde dos trabalhadores, ela ocorre, né, é muito preocupante, né? E até mesmo fechou lá a sua participação nesse sentido, dando o exemplo do McDonald's, né? Eu recentemente assisti, vou fazer uma propaganda que se me permite, mas na Netflix, exatamente a história do fundador lá do McDonald's, né? E é muito interessante você ver todo aquele processo dele, né? Eu só espero que, pelo menos esse é um desejo que a gente tem aqui, focando a nossa área, né? Que a mesma padronização que ele conseguiu ter no mundo inteiro, a propósito do seu sanduíche, você come um McDonald's de qualquer lugar e parece que você está comendo no seu país de origem, tá certo? E a gente, quando viaja e está com dúvida do que comer, a gente vai mesmo no McDonald's, porque a gente sabe que vai encontrar. Eu acho que essa padronização também poderia ocorrer no que diz respeito aos cuidados com segurança e saúde dos seus colaboradores, para que o franqueado soubesse que, ao comprar o direito de fazer aquele sanduíche daquela forma e com aquela receita padronizada, que também ele está comprando, entre aspas, ou ele está tendo a responsabilidade de fazer a gestão de saúde e segurança dos seus colaboradores também de acordo com algo padronizado. Aí eu acho que se consegue dar uma certa proteção, tá certo? Nivelada, homogeneizada para todos os trabalhadores nessa nova realidade que cada vez nós vamos ter mais. Grandes grupos, né? Com franquias trabalhando com esses grandes grupos. Concordo. Legal. Marcos, só uma coisa aqui rapidinho. Tem uma pergunta que eu acho que vai bem em conta do que vocês estão falando, né? Que foi feita aqui no chat. O Bruno José, ele traz esse questionamento.
com a chegada do PGR/GRO na NR1, tende a cair o mercado amador de produtores de papéis? Ainda se nota muitas quantificações sem necessidade, por medo de errar. A chegada dos anexos da NR9 e PGR tende a mudar? E aí, se me permitem, eu estendo também a uma questão que eu acho que vai ao encontro do que o Vladimir já tratou em alguns cursos que eu fiz com ele, sobre o próprio PPR, pegando o gancho do PPRA que foi trazido aqui. Muitas pessoas, principalmente agora, elas estão preocupadas em discriminar um tipo de EPR. Você tem que usar agora uma PFF2 ou uma PFF3, e simplesmente empurram esse uso, empurram para que a pessoa use. Não há uma administração de um programa, tá? No caso o PPR, para que seja feita uma seleção adequada, um ensaio de vedação, testes para que esse EPR seja utilizado e, consequentemente, as pessoas usam da maneira como elas receberam. E isso vai muito ao encontro também do que a gente vê nos demais programas de segurança do trabalho quanto à responsabilidade, né, de um administrador de um programa, seja ele o PPR, o PCA, o PPRA, independente de qual seja o programa, falta essa cultura de gestão, falta essa cultura organizacional de enxergar esses programas como elementos de gestão, e não simplesmente como uma burocracia que não vai ter efetividade nenhuma na prática, né? Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Vladimir, se puder comentar alguma coisa relacionada ao PPR. Eu puxei a PPR porque eu estou vendo muito isso em hospitais, que são clientes aqui da consultoria, a falta de administração desses programas, tá? Eu posso puxar, eu ia tocar num assunto um pouquinho diferente, mas ligado um pouquinho que o Miranda e o Marcos estavam falando, mas devido ao tempo, eu só fazer esse comentário, né, que essa preocupação é um pouco mundial, né, de muitos profissionais da saúde que têm problema adquirem doença no hospital e está usando equipamento, mas não é a questão do uso correto, porque não tem uma administração correta para fazer esse programa, porque tem um programa de proteção respiratória hospitalar, né, que na verdade foi sugerido pela OSHA, Departamento de Trabalho americano, mas tem em vários locais no mundo, quando você vai usar uma máscara num ambiente hospitalar. Aqui no Brasil, eu praticamente nunca vi isso, tá, nessa situação de a pessoa estar usando. Então, eu acho que resume tudo nisso que você falou. Falta alguém para coordenar, para administrar de forma correta essa situação. Tá? E só um comentário rápido, fugindo um pouquinho do assunto, ligado a isso, mas não em relação ao PPR, e essa questão de padronização, né? De estar utilizando a mesma questão e comer um lanche aqui no McDonald's e no Japão isso é a mesma coisa. Estou dando um exemplo. Tivemos, não sei se foi na USP, não sei se alguém conheceu ou não, um aluno que ele foi aluno, mas ele era da equipe de montar grandes shows, mega shows, e ele era contratado pela equipe da Madonna. Não sei se vocês chegaram a ter contato com essa pessoa, brasileiro. Ele fazia show para a Madonna, ele era um terceirizado, quarteirizado aqui no Brasil, para fazer isso, mas no mundo inteiro, ele não era Brasil, ele era no mundo todo. E ele estava encontrando muito problema, que quando ele fez um show aqui dela, organizou o show dela aqui no Brasil, foi a questão de cinto de segurança, padrão mundial. A Madonna vai usar só cinto, marca X, não sei o quê, desse modelo, que tem que ser aqui. Ele chegou aqui no Brasil, esse cinto não tinha aqui no Brasil ainda. Então, a empresa foi embargada. Deu um problema seríssimo, porque a fiscalização não deixou ele utilizar o cinto, porque, como a gente já sabe, EPI tem que ter CA do Ministério do Trabalho. E o cinto não tinha CA. E aí eles recorreram aos programas que eles tinham, mundialmente, né? A equipe lá da Madonna, sei lá como é que fala, estou resumindo um pouquinho, tá? Apresentou vários programas de qualidade que eles tinham para comprovar que aquele equipamento que eles tinham era o ideal para aquela situação, que já as pessoas que estavam contratadas, ele ia para fazer treinamento nos Estados Unidos com a equipe dele para saber qual tipo de equipamento utilizar. Então, fechando, essa questão de não ter uma corporação, assim, uma regra, né, de como você deve seguir as coisas, não diria que uma regra, mas essa administração de pegar alguma coisa e fazer, eu acho que por isso que não pega muito. O Programa de Proteção Respiratória de 1994 vira uma coisa meio simples, PGR da mineração, você é um programa de gestão, tá? O próprio PPR ainda falta muita coisa aqui no Brasil, tá? Então, a palavra é essa questão. Quem cuida disso, quem administra isso? Eu usei a palavra de alguns engenheiros, médicos que foi fazer engenharia, por causa dessa situação. Ele foi cuidar do PPRA, teve o maior problema, né? Porque ele estava cuidando do PPRA médico, tá? Ele pegou e falou, não, pera um pouquinho, realmente eu tenho a formação na área médica, não na área técnico-científica. Eu vou fazer engenharia. E foi. E vice-versa também. Teve alguns que fizeram isso, só para poder agregar um pouco mais a sua formação, para poder falar uma linguagem mais similar. Mas a administração é aquela interrogação.
tá? Aí, uma interrogação. Quando não tem esse programa, quando não tem um programa integrado, sempre está faltando. Eu sempre vi PPR feito, eu diria assim, mais ou menos, sempre quando estava integrado ao PPRA. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu, na minha visão, não tem como separar. E quando o PPR era um pouquinho melhor, estava integrado ao PPRA. Tá? Estou encerrando por aqui. Não respondemos a pergunta do colega, não foi, Gustavo? Nessa questão, como que vai ficar com a entrada do PGR, né? Essas questões das medições, será que os anexos vão ajudar a gente a ser mais assertivo, né? A pergunta é bem oportuna, porque a gente, se não houver, então, isso que nós estamos dizendo aqui, a pessoa não foi estudar, ele não entender como é que é a cultura organizacional da empresa dele, e não sei o quê, e ele continuar nesse velho hábito, né, de fazer documento, então esse pessoal vai continuar produzindo. Uma das coisas que está prevista no NR01 é de que esses dados serão futuramente lançados eletronicamente. Tem um item da NR01 que fala sobre isso. Então, aí, mais ou menos o que dá para entender é que também vai seguir o meu modelo do e-social, né? Então, o e-social veio para poder informatizar tudo isso, e aí você pensando que esses dados, uma vez lançados num grande programa aí do governo, a própria máquina, né, o computador vai poder checar essas informações. Mas enquanto a empresa ficar acreditando que só quando o auditor fiscal aparecer, ou quando um perito for lá e pedir essa informação, e aí ele vai atualizar, então essa mentalidade arcaica, ultrapassada, ela é o grande celeiro da produção desses documentos. Aí, porque realmente ele vai entender como uma burocracia. Então, queira Deus que a gente tenha aí alguma iniciativa logo de que essas informações possam alimentar um sistema inteligente, com algoritmos, não sei o que mais, para poder falar assim, não adianta você falar para mim aqui que você não tem risco, ou não tem isso, ou tem aquilo, quando a sua atividade é uma atividade que, em tudo quanto é outro lugar, pelo seu KNAI, né, vai aparecer ruído, calor, agentes químicos. Então, como é que você fala que não tem? Certo? Mas aí nós vamos ter que ter um sistema de filtro aí, né? Se me permitir contribuir com essa resposta, Domingos, que eu interpretei também na questão dele um outro viés, que é o seguinte: ele dizia, será que nós vamos ter que continuar, né, a fazer, por exemplo, avaliações quase que obrigatoriamente, avaliações até quantitativas, para que isso vá para um programa depois, para que a gente mostre, ou vá para um resultado para que a gente mostre, né, para fiscalizações, etc. E eu pontuaria, só complementando a isso que você coloca, que eu concordo plenamente, que também essa nova estrutura, ela pede que você faça avaliação, mas ela não obriga a avaliação quantitativa. Você pode e até deve começar com uma avaliação e uma verificação qualitativa, né? E para isso, mais ainda ganha a importância aí da gestão como um todo, da gestão e do profissional qualificado. Porque você olhar para um ambiente de trabalho e perceber qualitativamente se um determinado risco pode ou não estar presente ali, é perfeitamente viável num primeiro momento. Não que isso vá substituir os equipamentos de maneira nenhuma. Não dá para você medir ruído ouvindo. Não dá para você medir a sobrecarga térmica com a sensação da tua pele. É óbvio que não. Mas dá para você fazer uma avaliação qualitativa inicial, percebendo, olha, aqui sim, eu tenho que fazer avaliações quantitativas, porque sem dúvida nenhuma o agente está presente. Numa outra situação, não, eu não tenho agente, portanto, não tenho o que fazer aqui só para tentar, né, mostrar, olha, eu vou aqui fazer, por exemplo, uma avaliação de ruído só para mostrar que está abaixo de 70, 60, né, que é perfeitamente viável você perceber quando um ruído está nessa faixa muito aquém dos limites de exposição ocupacional. Então, eu acho que isso também vai demandar cada vez mais... Opa. Miranda deu uma travada aí. Deu uma travada aí no Miranda. Tá. Mas, assim, eu acho que o Miranda vai voltar, sem dúvida. Mas, assim, eu já tinha colocado isso no nosso roteiro aqui. Eu voltei. A Miranda voltou. Opa, Viu, Miranda? Mas eu tinha colocado no nosso roteiro algumas coisas que eu diria que eu imagino que é um pouco de avanço na nova NR01. Até vou colocar uma tela para vocês aqui, ó. O Gustavo vai me ajudar aqui. Opa, nessa tela aqui. Então, eu coloquei alguma coisa da própria NR01, né?
alguns pontos aqui. Eu coloquei assim, o que é de fato importante na GRO-PGR? Então, ela tem umas coisas assim que eu diria que é meio estranho, porque ela fala assim, para as pequenas empresas, ME e EPP, graus 1 e 2, o cara tem que fazer uma declaração de inexistência de risco. Isso aqui é estúpido, né? Quem é que é capaz de falar que você não está exposto a risco? Existe risco zero? Não existe, certo? O risco é uma possibilidade. Ninguém, em sã consciência, fala que você não tem risco. Tá? É a mesma coisa de falar assim, você vai entrar na loteria para ganhar na lotérica, aí, no Mega Sena da vida, qual é a sua chance de ganhar? 1 em 50 milhões. Você pode falar que ninguém vai ganhar? Muito difícil isso. Sempre vai aparecer um cara que vai ganhar. Isso 1 em 50 milhões. Quando nós trabalhamos com um risco ocupacional, trabalhamos com sobre 1 milhão. Quer dizer, então, fazer uma declaração dessa dizendo que não tem risco é uma coisa incoerente, isso aqui. Mas está lá. E alguém vai ter que assinar esse documento para dizer que aquele pequeno empresário, o risco dele é zero. Né? E outra coisa que eles estão colocando aqui, eles puseram no mesmo degrau perigo e fator de risco ocupacional. Né? Eu sempre me incomodei muito com esse fator de risco, mas aí lá no glossário eles dizem que é a mesma coisa. Tá? Mas o ponto que eu queria chegar é que nessa NR01 tem que ter uma participação muito forte dos trabalhadores. Se você notar os itens que estão lá, o trabalhador tem que ter a percepção dele, tem que ter a participação da CIPA, vai ter as campanhas, tem que informar para os trabalhadores sobre todos os dados que você tem. Então, quer dizer, o trabalhador vai participar bastante. E aí vem o ponto que o Miranda tinha levantado, né, que é a questão da avaliação qualitativa, né, que ele começa, então, a gastar um tempão para falar sobre inventário de risco. Esse termo inventário de risco nada mais é do que aquilo que na AIA, no livro lá do Sample for Strategy, agora eu perdi o nome aqui no inglês, mas é o livro que a BHO está traduzindo aí para vender com os nossos membros e outros interessados, ele coloca isso como caracterização básica, é só mudar esse nome, deram uma outra roupagem para ele, mas quando você lê, é aquilo, quer dizer, você vai identificar o agente, ver o trabalhador que está exposto, ver... ele até chama de perfil de exposição, que é uma expressão típica do livro da AIA, né, que ele fala lá, e por fim ele chega numa matriz de risco. Então, quer dizer, aí quando você faz um trabalho preliminar bem feito, de acordo até com esses itens que estão na própria NR01, aí você vai chegar no ponto assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir? Para que vou medir? Né? Já que na minha avaliação preliminar, que está chamando de inventário de risco, esse nome estranho, para mim é um termo estranho, mas lendo você entende que pode ser uma APRHO, né, que é um termo que eu gosto mais de usar, tá? E dizendo assim, cria uma matriz de risco, assim, o cara está exposto a ruído. Qual é a graduação desse risco? Muito alta. Ok, aí eu tenho que medir. Ah, mas o cara está exposto ao ruído, mas a graduação que eu dou é uma graduação baixa. Então, não vou medir. Então, ele tem como justificar se ele mede ou não mede a partir dessa avaliação preliminar que está muito descrita, muito bem descrita, tanto na INEC 01 como no novo texto da INEC 09 também. Eu só queria parar aqui, eu acho que esse ponto é importante, porque esse termo inventário de risco tem sido discutido, e eu não sei se todas as pessoas têm a mesma compreensão de que isso aqui não é nada novo, isso aqui é apenas um termo que já foi usado várias vezes para a questão da caracterização básica do livro da AIA, e que nós, às vezes, eu, por exemplo, gosto de chamar de APRHO, Avaliação Preliminar de Risco de Higiene Ocupacional. Deixa eu só... Marcos, se você me permite... desculpa, Miranda, só para... Aqui, tá? Eu estou terminando a leitura agora, né? Da 4ª edição, né? Do Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures, né? Estou terminando de ler agora. E é realmente muito bom esse livro aqui. Eu comprei já faz um tempinho. Então, quando o Marcos está se referindo à estratégia de amostragem, né? E quando você fala de caracterização básica, de traçar um perfil de exposição, esse livro aqui é o melhor que tem, realmente, sem sombra de dúvidas, ele tem um conteúdo muito rico em relação a como você fazer as caracterizações básicas e usar uma matriz de risco de uma forma bem assertiva.
acho que até o Miranda me permite falar também, que no site da BHO, eu não sei se está valendo ainda, tá, Miranda? No site da BHO tem uma parte lá que vocês conseguem comprar o livro da AIA com certo desconto, não vou lembrar se isso é só para quem é membro da BHO, mas tem vários livros muito interessantes da AIA que falam sobre gestão de risco e que estão com promoções super acessíveis para que vocês possam fazer a aquisição, acho que principalmente para quem é membro da BHO, mas o livro de a estratégia de amostragem da AIA, que o Marcos se referiu, é a melhor leitura que eu já fiz. Ele está em inglês, né, mas acredito que em breve deve haver alguma tradução aí para o português, mas é excelente, tá? Desculpa, Miranda, só ter te cortado. Imagina, vai uma notícia, então, já que você tocou nesse assunto. Nós, como o Marcos mencionou, e até foi uma conversa do Marcos comigo, logo que eu assumi aí a presidência da BHO, né, foi uma conversa nesse sentido que nós tivemos. Nós já fizemos um acordo com a AIA, né, já traduzimos o livro, estamos aí na reta final aí dos trabalhos aí de tradução desse livro, e vamos estar disponibilizando o livro para os nossos, não só associados, mas aqueles que têm interesse no assunto, já com o livro em português, né? Já temos esse projeto aí em pleno desenvolvimento, né, que vai contribuir, obviamente, com todos os interessados aí no tema, né? Em relação àquilo que o Marcos estava colocando, se me permite, primeiro, exatamente isso que eu me referia quando eu falava da questão qualitativa, então o Marcos complementou aí de maneira bastante oportuna, né, esta visão da própria, que a norma traz, né, não só, aliás, com a visão do profissional, especificamente de segurança e saúde, mas também com a participação dos membros da CIPA, dos empregados, enfim, né, o que a norma também preconiza. Mas eu queria só fazer um contraponto aí, quando ele colocou da questão da microempresa e da EPP, né, em que aqui se faz a declaração da inexistência de risco. Eu concordo com ele, quando ele coloca que é muito difícil você colocar inexistência de risco, né? Na verdade, viver, né, representa ou nos submete a risco. O fato de nós estarmos vivos, nós estamos correndo uma série de riscos, sem dúvida nenhuma. Portanto, é impossível você ter risco zero. Mas o que eu entendo que a norma coloca aqui, e nesse aspecto eu sou um tanto quanto favorável, vamos supor, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu escritório de contabilidade, que faz a contabilidade da minha microempresa, né, que eu tenho a microempresa. Eu vou lá, tem a contabilista, um ajudante dela, numa sala com o computador, tá certo? Uma outra salinha de café, e pronto. É uma microempresa que ela tem. Para mim, né, esta situação, por exemplo, e quem vai ter que declarar isso e assinar, eu entendo que seja o próprio responsável pela microempresa, ela vai dizer, não tenho riscos, porque o risco aqui, eu diria, o objetivo aqui é demonstrar ou dizer que eu não tenho um risco mais acentuado, capaz de efetivamente trazer um malefício ao trabalhador. E convenhamos, em várias e várias atividades muito pequenas, isso não existe. E aí fica sempre aquela situação, né? Ou aquele contraponto que é o seguinte, o que é melhor? Você levar a microempresa a declarar isso, caso ele entenda que não tem, ou você obrigar a microempresa a ter, por exemplo, um programa como o PPRA, que a gente sabia que essas microempresas faziam o quê? Compravam os programas aí, quase que um carimbo, né, repetido, compravam simplesmente para uma apresentação ao auditor fiscal. Então, eu acho que na esteira desta colocação, ou desta permissão que faz a NR1, vem aí, a gente sabe que está sendo discutido isso, alguns modelos, inclusive, de avaliação qualitativa, que são utilizados na comunidade europeia, onde o próprio proprietário da microempresa vai poder, a partir do seu negócio, avaliar, vai ter uma espécie de um checklist que ele vai avaliar se o risco existe ou não, de maneira qualitativa, tá certo? E aí ele vai dizer e vai declarar a inexistência ou não desses riscos. Então, eu acho que, embora eu concorde com o Marcos da dificuldade de você dizer inexistência completa, mas me parece que é um caminho que talvez seja uma saída interessante para evitar os PPRAs de gaveta. Mas, Miranda, eu quero me referir ao conceito, né? Nós temos uma norma, um PGR, que é um Programa de Geração de Risco. Então, o conceito não podia estar errado, porque não existe risco zero. Então, nós podemos usar uma outra linguagem, que é chamado risco aceitável. Tá? Concordo. Porque a gente sabe que quando você estuda gestão de risco, ou risk assessment, tá? Que é um nome que os americanos gostam bastante, então chega num número que você fala assim, ok, eu convivo com esse número. Tá? Eu posso pegar meu carro,
sair aí da sua cidade de Limeira e vir para São Paulo, porque a possibilidade de eu bater meu carro na rodovia dos Bandeirantes é 1 sobre 1 milhão. Então, você vem tranquilo ali. Agora, se você tivesse vindo de Limeira para São Paulo, numa estrada de mão única, né, lá, à noite, chovendo, sem sinalização, você fala assim, não vou não, certo? Porque a possibilidade de eu bater meu carro é muito alta. Então, não existe risco zero. E se existisse risco zero, não teria acidente na Bandeirantes, não teria acidente na Castelo Branco, que são excelentes estradas aqui em São Paulo, né? Mas sempre vai ter um cara que, por alguma razão lá, ele vai morrer. E tem acontecido isso. Então, o termo está errado. Queria chamar assim que a declaração é que a empresa tem um risco controlado ou aceitável. Esse seria o termo correto. E não inexistência de risco. Porque você imagina, está lá um cara, um contabilista, como você falou, num prédio que tem 3 andares, 4 andares. Você chega, tem risco aqui? Não tem? Tem. Aquele prédio pode desabar? Lógico que pode. Tá? A chance de cair ou desabar o prédio é 1 em 10 milhões, mas tem. Então, estou sendo rigoroso do ponto de vista do conceito. E se eu tivesse que assinar esse documento, eu não assinaria, entendeu? Ou eu escrever com esses termos que eu estou te dizendo. Legal. Pessoal, deixa eu só aproveitar aqui para mandar um abraço especial, porque quem está participando aqui da nossa live também é o professor Maurício Torloni Filho, tá? Eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Maurício Torloni pai, no caso, sensacional, uma pessoa fora de série, que eu conheci o Vladimir mais do que ninguém, acho que pode falar disso, né? E foi, para mim foi uma honra muito grande ter sido aluno do professor Torloni nos cursos de proteção respiratória, né? Então, um grande abraço aí para o Maurício Torloni Filho, que está assistindo a gente também. Um outro tópico, nosso horário está bem rápido, né? Eu queria colocar aqui... Inclusive, pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio já. Desculpa, Marcos, só para colocar aqui. Então, sorteio hoje dos 2 equipamentos. Pessoal, então até às 5h15 da tarde, aí na mão do Cristiano, vocês estão vendo a Trena modelo TR700 e modelo 550 do Luxímetro, ambos da Instruterm. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, tá? Vou usar o random.org mais uma vez aqui para fazer a seleção, e vão ser 2 pessoas sorteadas hoje, uma vai levar a Trena e outra vai levar o Luxímetro. Não perca tempo, mande seu nome e e-mail completo, que daqui a pouco, coisa de 15, 20 minutos, a gente já vai fazer o sorteio. Mas vamos lá, Marcos, bora lá. Vamos ver se a gente vai ser um pouco mais rápido agora. A questão é o seguinte, na NR01, ela fala de gerenciamento de risco e PGR, né? Então, se a pessoa não lê com cuidado, ele vai falar, bom, o que é uma coisa e o que é outra? Da minha compreensão, uma é alma, outra é corpo. Tá? Então, o gerenciamento de risco é só o conceito, a filosofia, tá. Mas aonde você enxerga mesmo é no PGR. Então, fizeram esses 2 termos aí, eu acho que até é desnecessário, mas, enfim, é colocado dessa maneira. Só essa é a questão, como é que eu estou enxergando isso. Eu acho que, da mesma forma que você, eu enxergo desta maneira, mas da onde vem isso, na minha visão? Né? Que é o seguinte, novamente a gente percebe aqui que a equipe que trabalhou nessa norma, ela se baseou muito nas normas de gestão já existentes, né? E quando você tem, por exemplo, uma norma de gestão da 14.000, por exemplo, você tem a gestão ambiental, né? E dentro da gestão ambiental como um todo, você tem os diversos programas de gestão ambiental. Então, você tem, por exemplo, o programa voltado aos efluentes líquidos, a efluentes gasosos e assim por diante, né? Os sólidos e assim por diante. Então, acho que isso vem muito da própria concepção dessas normas de gestão que já existiam, né? Então, você tem o que você chamou de alma, né? Que é a gestão como um todo, e ali você vai colocar os programas todos, né? Você vai colocar um programa, por exemplo, visto que os riscos são os mais variados, né? Formas de risco, você vai ter um programa, por exemplo, de proteção radiológica, você vai ter um programa ali, enfim, de gestão de riscos específicos relativos a esses temas, é assim que eu vejo, né? Mas é uma questão mais realmente de organização. O importante é que você tenha efetivamente, né, esses programas e trate desses assuntos aí, identifique esses riscos e consiga eliminá-los ou pelo menos mitigá-los, né?
Não sei se o Vladimir pensa disso. Não, eu penso da mesma forma, né? Que na verdade você tem essa questão que o Marcos já falou de gerenciamento e depois você vai ter. Então, na verdade, eu também tenho um pouco de dificuldade, né? Para saber qual é a diferença entre um e outro, sabe? O GRO, que é o gerenciamento, e um PGR. Como você está setorizando, colocando outros programas, tá? Eu acho que a visão tende a ficar um pouquinho mais clara, mas ainda acho que parece que eu tinha dificuldade, quando começaram a falar da norma 1 aí, dos dois programas, o que é uma coisa e o que é outra? Ah, risco ocupacional é só médico? Falei, não, é gerenciamento, é geral, tá? Por que está falando isso? PGR é higiene? Tinha essa dúvida, alguns alunos perguntando isso, tá? E eu colocava não, falei, não, o GRO, até gostei do que o Marcos falou aí, tá? É alma e corpo, acho que é um negócio que está dentro desse conceito, tá? Seria só esse meu comentário. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, se o Gustavo puder colocar a tela para mim, Gustavo, aqui, ó. Sim, claro. Eu coloquei aqui, né, do lado esquerdo do meu slide aqui, o item 15312 da NR01 diz que o PGR pode ser atendido por sistema de gestão. Então, hoje, nós sabemos que muitas grandes empresas, né, têm o sistema, pelo que eu pesquisei aqui, esse TOT, não sei se é essa pronúncia, TOTV, ou... TOTS. TOTS. O SAP ou Oracle, né, eles dominam mais de 60% do mercado das empresas. Então, essa empresa não vai ter um PGR, porque ela já tem um sistema desse de gestão que é muito mais sofisticado que isso. Então, esse sistema de gestão vai substituir o PGR. Não é? Eu acompanhei uma empresa multinacional aí, da linha francesa, que a maneira como eles fazem gestão de risco é espetacular. Tá? Então, usando algoritmos para poder prever qual vai ser a concentração da poeira em certa situação, com temperatura, com isso e com aquilo, muito mais avançado do que você ter lá 10, 15 folhinhas chamado PGR. Então, veja que, nesse aspecto, eu acho que ele foi bem inovador, de aceitar a empresa que tem um SAP, que tem o Oracle, que tem esse outro, que eu não sei nem pronunciar o nome, o TOTV, aí qualquer coisa, né, que faz essa gestão também para ele. A questão, me parece agora, é como que isso vai ter que produzir algum papel, porque nós adoramos papel, né, tá certo? O brasileiro adora papel com carimbo e assinatura, certo? Então vai ter que gerar algum documento ou alguma assinatura, sei lá o quê, para fazer isso. Eu tenho um entendimento um pouquinho, digamos, talvez não diverso, mas complementar disso que você colocou, Marcos, que é o seguinte: para mim, o TOTS, o SAP, o SAP, o Oracle, eles são ferramentas de gestão, onde eu coloco ali dentro o que eu quiser. Então, eu vou gerir ali recursos humanos, eu vou gerir todos os treinamentos da organização, eu vou gerir compras, qualquer tipo de compra, toda a área financeira, enfim, tudo aquilo que eu faço dentro de uma organização, né? A última empresa onde eu trabalhei, nós utilizávamos, por exemplo, o SAP. E obviamente, todas as construções, né, da área de segurança, saúde, etc., tinham que ser configuradas para ele, né? Quando a norma coloca sistema de gestão, na minha opinião, não está se referindo só à ferramenta, ela está se referindo a um sistema como a 45001. A 45001 é um sistema voltado especificamente para segurança e saúde. Então, é um sistema que faz com que toda essa engrenagem do GRO já seja contemplada, porque se eu tenho implantada numa organização a 45001 ou a antiga OSA 18001, eu já tenho um sistema de gestão de saúde e segurança, tá certo? Então, praticamente, o GRO seria alguma coisa que viria não a competir, mas é a mesma coisa, né? Então, o que a norma diz? Olha, se você tem já um sistema de gestão todo estruturado, você tem ali, ou pode ser substituído o GRA por esse sistema de gestão. E você tem até algumas facilidades que a norma coloca a partir da questão da revisão, né, que a norma propõe, etc., que tem um prazo um pouquinho mais elástico, né? Agora, aquelas conclusões que eu vou ter, o controle todo, parâmetros, como você disse e bem colocou, né, de usar algoritmos para prever coisas, etc., são todas ferramentas que esses sistemas mencionados por você aí contemplam. Então, eu posso pegar aqueles dados, por exemplo, que eu gero na minha gestão da 45001 e colocar, imputar esses dados num desses sistemas que contemplem isso.
É óbvio que essas ferramentas vão me ajudar muito nesse processo como um todo. Mas eu acho que o foco principal do legislador foi muito mais sistema de gestão voltados mesmo à segurança e saúde do que esses aí, ferramentas de mercado. Sim, mas eles têm capítulos, né, específicos, né? Tá. Sim. O Vladimir queria falar, eu acho. Não, só resumindo uma palavra, praticamente eu estou de acordo com quase vocês dois falaram. Eu vejo isso como um grande guarda-chuva, tá? Essa situação. E aí entra as ferramentas de gestão, entra a questão de segurança, entra tudo ali. Para mim seria um grande guarda-chuva, tá? E pegando o gancho do que o Vladimir colocou, tem uma pergunta aqui da Raquel Pedroni que vai bem ao encontro do que vocês estão dizendo. Este termo, GRO e PGR, integram várias NRs e programas, no sentido de simplificar e unificar a gestão de SST, concordam? Então, acredito que a minha ex-aluna, Raquel, está trazendo, ela vê que isso está presente, né, em várias NRs, NRs de 18, 22, na 32 também tem uma parte que fala de gestão, e a questão é que agora o PGR e o GRO, eles vão unificar tudo, condensando dentro de um mesmo guarda-chuva. Tá certo esse ponto de vista, na opinião de vocês? Corretíssimo. Tá corretíssimo. Porque nós da higiene tivemos o PPRA e muitas vezes a gente ouvia falar que a empresa era obrigada a colocar riscos mecânicos, riscos elétricos no PPRA, quando estava muito claro na NR9 que eram agentes físicos, químicos e biológicos, né? Mas aí alguém super preocupado pegou o nosso PPRA e estava enfiando coisa que eram incompatíveis. Porque uma coisa é você fazer gestão de riscos mecânicos, riscos elétricos, vai ter a sua linguagem, a sua metodologia, outra coisa é higiene. Tá? Então, misturar tudo no programa é meio complicado. Agora, dentro de um PGR, eu posso ter vários nem chamaria de programa, chamaria de subprograma, já que eu tenho um PGR, que é o programa master, que é o guarda-chuva, e aí eu teria um subprograma de higiene, teria o subprograma de riscos elétricos, e todos eles, todo mundo guardadinho ali de baixo. E, lógico, sim, integrados, né? Não dá para ter coisa separada. Então, eu diria que essa é uma coisa que veio, assim, atrasada, mas pelo menos veio, certo? Esse tipo de poder agora ter toda essa análise integrada, coisa que a mineração já tinha, e nós da área da indústria não tínhamos. Verdade. Legal, muito bacana. O nosso amigo Jadson Viana, ele está deixando um abraço para a gente aí. Parabéns, Gustavo Struterme, pela live. Ótimo nível de debate com os membros da BHO. Aí um forte abraço para o Jadson. Inclusive, o Cristiano, o Jadson te colocou aqui, cara, com uma pergunta. Ele falou, o Cristiano aí tá na dele, tá mais quietinho. E ele jogou uma pergunta que eu vou mandar para o Cristiano aí. Cristiano Molica, com as recentes mudanças, supondo mais rigor no processo de avaliação de riscos, o que os profissionais de SST podem esperar do mercado nacional de instrumentação, no seu ponto de vista? O que a gente pode esperar hoje, Jadson, obrigado pela pergunta, instrumentos que registram as medições. Porque com todo esse programa, essa coisa nova, eu acho que é importante você ter registros. O professor bem falou que a gente gosta de papel e carimbo, e é verdade. Então, os equipamentos, a gente está fazendo de tudo para que toda a nossa linha, a nossa gama, tenha registro, ele gere relatórios. Como, por exemplo, um luxímetro antigamente não tinha. Você anotava manualmente. Hoje já temos os luxímetros que registram na memória e você descarrega no computador. Então, a nossa gama de instrumentos com registro. Acho que é isso que eu espero da tecnologia daqui para frente. Legal, bacana. E só relembrando, pessoal, mais 5 minutinhos aí para a gente encerrar as inscrições para o sorteio daqui a pouco, então, da Trena a Laser modelo TR700 e do luxímetro da Struterme, tá? 5 minutinhos, envie seu nome completo e e-mail para o número de telefone que está aí, tá? Que daqui a pouco o sorteio será realizado. Mas vamos lá, Marcos. O último tópico aqui é um tópico que, para nós higienistas, é quase que uma perda, né? Dá a impressão que nós vamos ficar um pouco órfãos aqui. Que é essa questão, se você puder colocar a tela para mim, Gustavo, está colocando aqui, ó, o que vai acontecer com o PPRA, né? Se você ler o novo texto da própria, tanto da NR01 como da NR09, a palavra PPRA desapareceu. Não existe PPRA mais. Ou não vai existir, porque essas normas só vão efetivamente entrar em vigor daqui a um ano, não é?
Então, nós vamos ter que... o PPRA fica quase que meio que opcional, você criar um programa de gestão de risco. Todos os itens que estavam no NR9, que tá vigorando até hoje, ou que eu vou chamar de antiga, elas estão aqui também. Só que não mais com esse nome do PPRA. Então, quando alguém for criar um PGR, vai ter que criar, debaixo desse guarda-chuva, um subprograma de higiene ocupacional, não é? Talvez a gente possa até agora, nós da BHO, insistir para que esse seja o nome, né? Tá? Subprograma de higiene ocupacional, e aí sim colocar todas as questões de higiene, mas não desapareceu esse nome. Mas os critérios, as coisas, o resto, todas as exigências, tá tudo aí, né? Dentro da nossa NR9 e dentro dessa visão que estão querendo colocar, né? Então, não vai haver mais PPRA, mas alguém vai dar um nome para fazer a gestão dos agentes físicos, químicos e biológicos, né? Uma pena, né? Que a gente queria que existisse isso, né, Miranda? Na verdade, eu particularmente tenho, diante dos fatos, a gente sempre pode ter uma visão, digamos, um pouco mais, não diria pessimista, mas até mesmo saudosista, ou, né, os colegas todos que trabalharam tão arduamente e criaram, né, um programa tão importante quanto o PPRA, né, há mais de 25 anos, mas eu tenho uma visão, digamos, um pouco mais para frente e no sentido do otimismo. Eu acho que o PPRA era tão bom, mas tão bom, que eles quiseram ampliar para todos os demais riscos, tá certo? Essa é a minha visão, porque o que realmente ocorria, o que o Marcos colocou é verdade. Auditores fiscais chegavam nas empresas, às vezes, olhavam o PPRA lá que contemplava os riscos físicos, químicos e biológicos e diziam, cadê os riscos ergonômicos? Cadê os riscos de acidentes? E a gente falava, mas peraí, o PPRA não contempla isso. Mas eles queriam que contemplasse, por quê? Porque a metodologia de gestão proposta do PPRA, com o arcabouço ali do PDCA e etc., é tão boa para que você possa fazer efetivamente a gestão e chegar aos resultados finais, que eles queriam ver todos os demais riscos também submetidos à mesma forma de gestão. Então, eu acho que o PGR traz isso agora. Então, o PGR traz todos os riscos dentro de uma organização, quaisquer que sejam, quer sejam eles físicos, químicos, ambientais, de incêndio, de origem de acidentes, etc. Enfim, qualquer coisa terá que estar dentro do programa de gerenciamento de ocupação. Todos eles precisam estar lá. E aí, criam-se, então, subprogramas, né? Como foi colocado aqui, olha, um subprograma para tratar desse assunto, um subprograma para tratar de ergonomia, um subprograma para tratar de higiene ocupacional. Então, de maneira que a estrutura, né, o esqueleto é o mesmo. Eu tenho que submeter todos esses temas à mesma estrutura, ao mesmo sistema, para poder obter o resultado que eu desejo. Eu vejo assim, eu vejo até com otimismo e acho que é um ganho realmente para nós, tá certo? E é um reconhecimento de que o PPRA realmente trouxe alguma coisa inovadora já há muito tempo, que está sendo agora generalizado. Só um comentário também, eu acho que assim, essa visão do Marcos de falar que é um pouquinho, sei lá, diminui um pouco o PPRA, eu acho que não, tá? Eu acho que deu uma força, porque se a gente, eu vou até mais atrás, eu não participei da construção das NRs, eu fui depois, já entrei lá no final dos anos 80 nessa parte. Tá? E a gente vê as coisas que foram aplicadas de lá para cá, essa melhoria. Então, essa questão de dar treinamento, a questão de ter CIPA, essas coisas todas, estão se criando uma nova norma NR1, que já, se fosse cumprida as NRs da forma que deviam ser, muitas coisas estavam feitas. Inclusive, acrescentando aí a questão do PPR, do Programa de Proteção Respiratória, puxando sardinha para mim, mas também a questão do PPRA. Tá? Então, eu acho que não diminuiria, não. Isso é um trabalho que foi bem feito e está aí para mostrar as situações que foram criadas pelos grandes profissionais da área. O que vai prevalecer sempre é o seguinte: um bom profissional, tá? Um cara competente, um cara ético, tá? Falta muito no nosso meio a pessoa ética. Ele vai criar dentro do PGR dele todos esses espaços aí necessários, bem feito, com boa metodologia, não é? Nós não podemos pensar que os programas, como nós estamos, ele corrige a falta de ética, a imoralidade, a corrupção. Não resolve isso. É a questão cultural, né? A questão de caráter, isso aqui. O cara que é sério, a empresa que tem uma política séria de segurança vai dar espaço para você fazer
um excelente trabalho, né? Colocar tudo certinho, arrumado e bem feito. Para quem não está interessado nisso aqui, pode fazer a melhor norma do mundo, sabe? Não tem jeito, não tem jeito. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante de um economista que aparece de vez em quando na televisão, um rapaz jovem, uma pena que eu esqueci o nome dele. Ele pegou e falou assim, que o nosso problema da corrupção não é nem o problema de cultura. Ele falou assim, o nosso problema da corrupção está associado com a burocracia. Quanto mais burocrático for o sistema, mais corrupto é. Porque você vai engessando, atrelando, e precisa de um papel aqui, de um carimbo ali, e reconhecer firma lá, e não sei o quê, e alguém tem que atestar, tem que jurar, e tudo. Quanto mais fizer isso, a corrupção aparece aí, que é onde que a coisa não flui, o sistema engessa, mas tem que funcionar, e alguém vai dar um jeito. Acho extremamente, muito, muito bem colocada a posição dele, né? Tá? E a burocracia exagerada é que acaba criando a corrupção. E, de certa maneira, a gente vê que nós temos aí na nossa formação cultural brasileira, e principalmente na nossa área de SST, um certo legalismo, né? Então, que a gente está ouvindo muitas vezes nos cursos, onde é que está escrito isso? Qual é a norma que diz isso aí? Qual é a tabela que eu tenho que usar? Então, o sujeito da nossa área de SST, ele, se não tiver uma tabelinha, se não tiver uma norma, parece que o cara não pensa, né? E muitas vezes tem que ter o mesmo julgamento profissional dele. Quando você vai fazer uma avaliação qualitativa, extremamente enfatizada, tanto na INR 01 como na INR 09 nova, agora, é puramente julgamento profissional, decisão do profissional que supostamente é qualificado para fazer aquilo, né? Então, quanto mais quiserem botar itens e tal, pior vai ficar. Legal, bacana. Eu particularmente concordo plenamente com essa colocação. E aí volto ao que eu já mencionei anteriormente, que é a obrigação de cada um de nós profissionais, né, buscarmos esse conhecimento, buscarmos essa qualificação para que realmente sejamos referência dentro das organizações que nós atuamos, né? Eu acho que ainda existem, claro que vários, inclusive, manifestações de colegas aí já disseram, né, que existe hoje a disciplina de administração dentro dos seus cursos, né, como foi mencionado por alguns colegas que mandaram aí essa informação, mas eu acho que muitos cursos ainda espalhados por esse Brasil afora ainda tem muito essa visão legalista, né, a visão de que a área de segurança e saúde e higiene, elas se pautam única e exclusivamente pela exigência da legislação e pelos parâmetros técnicos, né, e alguns dos nossos colegas vivem de modelos. Eu quero um modelo disso, eu quero um modelo daquilo, eu quero um modelo, né? Nos cursos que a própria ABHO realiza, vez por outra, a gente termina o curso, né? Você não tem um modelinho para isso aí, tá certo? E, na verdade, não é o modelo que importa, o que importa é o que você vai colocar naquele documento, né? Quais são qual é o conteúdo, de fato, daquele documento. E isso requer, na minha opinião, uma responsabilidade cada vez maior nossa, profissionais, para nos mostrarmos necessários, né? As legislações, né, e as modificações que vão ocorrendo ao longo do período, elas podem nos ser benéficas ou podem representar aí uma espada sobre a nossa cabeça. Quando, por exemplo, a questão do FAP, do RAT surgiu, muita gente falou, ai meu Deus, minha empresa vai ser extremamente penalizada por isso, tá certo? Eu e os profissionais com os quais eu trabalhava e vários outros colegas olhamos exatamente do outro lado. Grande oportunidade da gente mostrar que a ação de profissionais competentes na área de segurança, de saúde e de higiene vão fazer com que a empresa economize, tá certo? A empresa onde eu atuava economizou ao longo de 4 anos, né, mais de 5 milhões de reais, era uma grande empresa, mais de 5 milhões de reais de custo evitado. Portanto, eu acho que é uma responsabilidade de nós olhar o que está acontecendo, né, assim que as modificações ocorrerem, né, e buscar a melhor maneira de implementá-las. Aliás, mais ainda, participar, desde que possível, da discussão das modificações. Nós tivemos, às vezes, a oportunidade de participar e não aproveitamos essa oportunidade, né? Nas consultas públicas, nas reuniões que acontecem, a gente tem que participar disso para poder ajudar na formatação de tudo isso e aí depois implantar nas organizações da maneira mais competente e mais eficaz possível.
Eu só queria aqui, para ir para o final do nosso trabalho aqui, eu deixei aqui um modelo, desculpa, falando em modelo, que eu não queria mostrar modelo, mas eu vou só dar uma sugestão, chamar de sugestão isso aqui, tá? Isso voltado para a higiene ocupacional. Então, aqui... Marcos, tem como maximizar um pouquinho a tela, por gentileza? Só para aquele, tá meio difícil de ver mesmo. Me fala se está melhor aqui, ó, tá? Vai indo então, aí. Não dá para ver, mas não dá para... Acho que vai ter que, para maximizar, vai ter que mostrar a célula mesmo. Não dá para mostrar a planilha como bom, todo. eu vou por partes aqui como esquartejador. Melhorou? Sim, vai mais um pouco, por favor. Mais um pouco. Okay. E olha que eu tenho miopia, hein? Mas vamos lá. Agora está melhor, beleza. Então, em higiene ocupacional, é extremamente importante que esse inventário de agentes químicos aqui, ou de agente de risco, né, comece por uma tabela. Isso aqui não é um inventário como está na nossa NR9. É apenas o primeiro passo, que tenha uma lista de todos os agentes ambientais que você identifica na empresa. E eu coloquei até aqui o nome do agente, o CAS, né? E até coloquei o código. Esse código vai ser desatualizado agora, porque o E-Social a gente não sabe se vai vigorar ou não, mas tinha um código aqui também. Então, para cada agente desse, está listado, e depois eu coloquei mais no final dessa tabela o efeito à saúde que eu tirei da CGH. Qual é o problema que a exposição vai dar para essa substância? Exemplo. Aqui, se eu pegar a minha linha 5 aqui, que é essa linha do ácido sulfúrico, tá? Vier com ela para cá, não sei se eu vou conseguir chegar aqui no ácido sulfúrico, acho que vai dar. O ácido sulfúrico, ele fala assim, pela CGH, tem dano nos pulmões, tem os efeitos aqui. Tá? Então, o mínimo que a gente começa, o primeiro passo é poder identificar esse tipo de coisa. Tá? Eu vejo, às vezes, quando eu estou dando um curso assim, aí na nossa área, que muitas empresas elas não têm controle do que entra na empresa. Então, a parte de agentes químicos, por exemplo, entra qualquer coisa, tá? E não tem um filtro disso. Se você não tiver controle de tudo que for, eu vou me focar em agentes químicos. Se você não sabe o que é que você está comprando, qual é o nome dele, qual é o efeito à saúde, você criou um baita problema para você, tá? Então, o inventário, no caso aqui de risco, e no caso estou focando agentes químicos, começa pela identificação correta desse agente, o nome químico dele, o CAS dele, e se ele for um composto, imagina aí, você tem um solvente, né, que podem parecer 3, 4 substâncias, tem que estar descrito corretamente quais são os elementos que compõem aquela substância. Né? Não pode entrar nada numa empresa que você não saiba o que é que você está usando, porque você deixou passar pelo vão dos dedos uma coisa que pode ser carcinogênica. Então, na nossa gestão, já começa por alguma mudança significativa, que é tudo que entrar na empresa tem que ser controlado. Então, se esse passo não for dado, o seu PGR, GRO, o que você quiser, foi para o espaço. Perfeito. Alguém mais quer colocar? Miranda, Vladimir? De acordo. E acho que nós estamos já com quase 10 minutos depois do horário, né? Eu só queria fazer o meu comercial aqui, Gustavo. Por favor. Se você pedir para o pessoal que, se quiser participar do meu canal lá no YouTube, hoje mesmo já postei lá alguns vídeos novos lá, tá? Se você colocar Marcos Domingos, higienista ocupacional no YouTube, vai aparecer o meu canal lá. Então, eu tenho colocado alguns vídeos, recuperei algumas coisas da BHO quando eu fui presidente, alguns discursos lá inflamados que eu fiz naquela época lá. Ouvi todos eles, né? Só paciência de ouvir aquilo. E coloquei lá com mensagens e tal. E tem também aí os vídeos que eu estou fazendo para a Instruterm, como dica de mestre. Até música relacionada ao trabalho também, tem umas músicas do Milton Nascimento que eu gosto. Então, você prestigiar, aparece lá e faz sua inscrição. E se você gostar do trabalho, faz o seu like lá. Então, acho que é isso. Legal, bacana. Eu coloquei aqui na legenda aí o canal, Marcos Domingos, higienista ocupacional. Quem
quiser, pode ir lá se inscrever. Tem muitos vídeos, eu acompanhei lá, Marcos. Tem bastante coisa lá que você está adicionando, bacana. Aproveitando o momento comercial e o momento de divulgação, que é sempre oportuno, né? Eu gostaria também de aproveitar e divulgar a todos os colegas que estão acompanhando a live que a BHO vai realizar o congresso esse ano num modelo diferente, em função das limitações aí com a pandemia do Covid-19, mas nós realizaremos o nosso congresso online do dia 28 de agosto, do dia 24 de agosto, segunda-feira, ao dia 28 de agosto, sexta-feira. Então, ele vai ser uma versão a semana toda, das 19 horas às 22 horas. Logo mais, vocês vão ter mais detalhes sobre programação, palestrantes, etc., lá no nosso site, www.abho.org.br, né? Esperamos que vocês todos participem. Obrigado. Legal, bacana. Vladimir, quer fazer uma consideração final, falar alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade de estar participando dessa discussão com o Marcos Domingos, colega que eu entrei na Fundacentro logo depois que ele, fui dividir sala com ele, né? Logo no início, lá, cheguei lá na Fundacentro. Depois participamos da BHO junto, né, como vice-presidente também, e o Miranda também. Então, uma oportunidade do Gustavo, do Cristiano e tal, de a gente estar fazendo esse grupo para a gente discutir uma coisa que eu acho que vai sacudir um pouquinho 2021, março, né? Vai sacudir um pouquinho, se entrar, tudo do jeito que fala, vai sacudir um pouquinho essa questão aí de higiene e segurança do trabalho. Só isso. Muito obrigado a todos. Legal, bacana. Cristiano, por favor. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, Marcos Domingos, o Gustavo Rezende, nosso host, o Miranda, o Antônio Vladimir, todo mundo aí que participou com a gente, pessoal que está nos assistindo também, por favor, deixa seu comentário aí para as próximas lives, para os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa o like também. E, mais uma vez, muito obrigado a esses mestres que estão acompanhando a gente aí na live de hoje. Muito obrigado mesmo. Só queria também fazer o seguinte, hoje eu postei um vídeo antigo de 2009, um discurso que eu fiz na abertura do Congresso da BHO sobre sustentabilidade. No meio do discurso, eu faço a pergunta, quem é que vai nos substituir na BHO? Né? Qual é a geração que vem depois? Porque eu já estou já com 60, vou fazer 66 anos aqui, Miranda tem cabelo branco e Vladimir já é avô e tudo, né? Eu tinha cabelo branco desde os 35 anos de idade. Muito bem. E aí, na hora que eu estava pensando nisso, eu falei assim, acho que o Gustavo vem nessa linha agora. O Gustavo é menino aí, né? Que vai nos substituir aí na BHO, na higiene ocupacional, porque ele deve ter 19, 18 anos, não sei quanto ele tem. Pouco, é bem no dia já. Mas assim, foi interessante esse vídeo que eu fiz, é uma pena que a imagem, quem for ver depois lá no meu canal, vai ver que está muito escura, né? Tentei melhorar o que foi possível, mas eu falei, quem é que vai nos substituir? Aí, primeiro nome que me apareceu, Gustavo. Então, Gustavo, espero que você possa tomar esse remo aí logo mais na frente. Aí, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Não tenho nem palavras para descrever o quão importante para mim é escutar isso. Não digo apenas eu penso em colegas, né? Eu penso em amigos como o Gilvan, o Jadson, o Marcos Braga, o Leandro, meu amigo lá de Minas Gerais. Eu acho que todos nós, o Alexandro, que está aqui na live também, um grande abraço para o Alex. Aí, nós somos, não sei, não digo uma nova geração, mas a gente se inspira muito em vocês, de verdade, de uma forma sem demagogia nenhuma, a gente se inspira muito. Eu tenho tanto o Marcos, o Vladimir e o Miranda como inspirações, cada um na sua área, mas eu acredito que se eu posso dizer assim, essa nova geração, ela quer continuar esse legado, ela quer continuar trabalhando em prol da higiene ocupacional e dessa ciência, dessa arte que a gente gosta tanto, né? E eu quero fazer das minhas últimas palavras aqui, do meu amigo Mário Sobral Júnior também, que eu admiro demais o trabalho dele. O profissional de segurança do trabalho é um gestor. Então, acredito que isso vai bem ao encontro do que a gente falou aqui hoje, independente de ser um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, todos os profissionais devem atuar com foco em gestão, em gerar resultados, em saber trabalhar com indicadores, objetivos e metas
Isso faz com que a gente saia dessa parte que nós falamos hoje, né, de um profissional meramente legalista, e vamos ao ponto de chegar a um profissional que traz resultado para a empresa, que agrega valor para a empresa em termos de gestão e cultura de segurança do trabalho. Então, eu acho que essas palavras do Mário aí resultam bem o que a gente falou hoje, e de verdade eu quero agradecer a vocês pela participação. Muito obrigado aí por terem tirado um pouco do dia de vocês para estarem aqui conosco, tá? Agradecer a cada um das mais de 200 pessoas que estão participando dessa live aqui. Nós tivemos 292 inscrições para concorrer ao sorteio, e agora, assistindo a live, nós temos mais de 200 pessoas participando. Então, o tema realmente, ele gera muito assunto, né? Tem perguntas aqui que realmente não deu para responder, eu peço desculpa a quem fez pergunta aqui, a gente não conseguiu responder, mas tinha uma programação para ser seguida, e as questões que deu para a gente colocar aqui, nós tentamos responder da melhor maneira possível. Mas, mais uma vez, obrigado aí de coração a todo mundo que participou, mas vamos ao sorteio, né? Agora, né? Se vocês puderem ficar mais um pouquinho com a gente aí, professores, por gentileza, para a gente fazer o sorteio. Vamos então agora essa parte. Isso? Vamos fazer o depois. Não, os sorteios dos professores devia ser uma BMW, você não acha não, Miranda? Claro. Estou de acordo. A gente pode fazer aquela velha máxima aí que o pessoal fala: você quer uma Q5 ou você quer uma Q3? Uma Audi aí, ó, já dá uma boa discussão aí. 8, viu? Q8 melhor. Q8. É verdade, Vladimir, é verdade. O Vladimir já está em outro nível já. O que é isso? Bom, vamos lá então, pessoal. Só para dar transparência aqui ao processo de sorteio, então, mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui a tela, onde o Diego, o Douglas, o pessoal da Instruterm compilaram ali todos os inscritos, né? Então, são 292 inscritos, como vocês podem ver, tá? Então, eu vou passar, lógico, né, um por um, para ver se o pessoal está aí, mas são 292 inscritos que mandaram seu e-mail e nome completo, tá? Então, é muita gente mesmo, mais do que os outros sorteios que nós fizemos. E eu vou colocar aqui num site que eu gosto muito, que eu já cansei de falar para vocês aqui, que é o random.org, que eu uso para fazer seleção de trabalhadores num grupo de exposição similar, quando eu elaboro uma estratégia de amostragem. Eu aprendi, já falei para vocês isso outras vezes com o professor Fantasini na época, ele trouxe isso num curso e foi muito bacana. E eu vou colocar aqui na tela, então, o site do random.org para vocês acompanharem esse primeiro sorteio do nosso Felizardo, que vai levar para casa a trena a laser da Instruterm. Qual que é o modelo mesmo, Cristiano, que eu já esqueci? É a TR-700. Exatamente. Então, TR aí 700 é o modelo que vai ser sorteado. Eu já coloquei na tela para vocês aí do random.org. Fica mais uma vez como dica para quem for fazer estratégia de amostragem e amostras aleatórias para higiene ocupacional. Então, o intervalo vai de 1 a 292. Vamos ver quem vai ser o primeiro sorteado aqui, que vai levar a trena para casa. Gerando o número de 1 a 292, o nosso sortudo é o número 196. Agora vamos lá ver quem é esse número aí, 196, que foi o Felizardo que vai levar essa trena para casa, tá? Eu tenho essa trena e é muito boa para o dia a dia e também quando a gente vai fazer descrição de ambientes para fins de elaboração do PPRA, para ver pé direito, área, larguras, etc, etc. 196 é a nossa amiga Denise Nobre. Parabéns, Denise. Então você leva para casa aí a trena laser da Instruterm, modelo TR-700, beleza? Parabéns, Denise. Vamos agora ao segundo sorteado aqui da nossa live, tá? Que vai levar para casa o LD550. É isso, Cristiano? LD550, o luxímetro que serve também para iluminação LED. Legal, bacana, muito bom. Então vamos lá. Mais uma vez eu vou clicar aqui em Generate, a gente vai gerar um novo resultado e esse sortudo vai levar para casa o luxímetro, número 229. 229. Vamos ver então quem foi o sorteado dessa vez, que vai levar para casa o LD 550 aí da Instruterm, que o Cristiano está mostrando na tela para vocês. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a planilha, vamos abrir.
Está aparecendo aí para vocês. Vamos ver agora o 229. 229 está aqui. Mais uma representante do nosso público feminino, a Paola Gomes da Silva Santos. Parabéns, Paola. Você está levando para casa, então, aí o LD 550 da Extruterm, o luxímetro aí também para uso em lâmpadas LED, tá ok? Parabéns a ambas aí, tá? Parabéns à Extruterm pelo sorteio e parabéns à Extruterm pela iniciativa aí de mais essa live com os mestres de higiene ocupacional, ok? Então, por hoje é isso, galera. Muito obrigado a todos pela participação, a cada um de vocês que estiveram aqui, tiraram um tempinho aí da tarde de vocês para acompanhar essa live com os nossos especialistas, tá? Foi uma honra estar aqui com esses mestres da higiene ocupacional e logo a Extruterm tem novas programações, novas lives e novos eventos acontecendo, ok? Para mais informações, né, Cristiano, eu vou deixar o site da Extruterm aí para o pessoal entrar em contato, tá? Tem o e-mail da Extruterm e o site para vocês visitarem. Lá eles vão encontrar informações sobre equipamentos, manutenção, calibração, né, Cristiano? Tudo aí no site da Extruterm, né? Isso, exatamente. Só acessar o nosso site, tem o nosso Instagram também, /Extruterm, o YouTube, /Extruterm. Acesse ou ligue no 011 2144 2800. Muito obrigado a todos. Legal. E lembrando, pessoal, essa live vai ficar gravada no canal da Extruterm e vocês podem acessar lá quando quiserem para poder ver novamente o vídeo ou para quem não assistiu, mais tarde poder assistir. Vladimir, Cristiano, Miranda, Marcos, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela atenção e a gente se vê em breve. Um forte abraço para vocês aí. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.